Fala aí, pessoal, seja muito bem-vindo. Mas começa a enrolação. É o seguinte, galera. O que está acontecendo no mundo? Com os nossos investimentos, com a economia, o que está acontecendo? Porra, quando acabou 2023, cripto em alta, Ibovespa em alta, ações, fundos imobiliários, bolsa americana, tava tudo subindo, todo mundo feliz. O juro americano ia cair agora em março, também já não caiu. Tava tudo, cara, tava pintando um cenário maravilhoso. Agora a coisa desandou. Mas o que tá acontecendo? Se as coisas não estão melhorando, estão piorando, pra onde é que a gente vai? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, que tá imperdível. Quem não ficar até o final é louco. Logo na sua vez de investir, o negócio desandou, não é isso que você tá pensando? Mas eu vou te explicar direitinho o que tá acontecendo, entendendo, fica um pouco mais tranquila a situação. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho, e me diga nos comentários, na sua opinião, hein, qual o maior problema do mundo atualmente? Juros nos Estados Unidos, o risco de uma guerra grande ou o eixo do mal que está crescendo, China, Irã, Rússia, esse eixo do mal? Se você acha que não tem nenhum desses três problemas aqui grandes do mundo, me diga qual é o outro problema que está segurando a economia, me diga aí nos comentários, lembrando que eu tenho um podcast todos os dias no Spotify, um dos melhores podcasts de negócio do Brasil. Então, sem enrolação, bora falar do fechamento da semana, depois eu te digo o que está acontecendo. Ibovespa fechou em 125 mil pontos, Nasdaq teve uma queda grande de 2%, dólar na semana subiu, a gente já vai falar sobre isso, e ouro, incríveis 2.405 dólares. A gente pode começar falando que o dólar aliviou no final da semana e fechou abaixo de 5,20 por causa das tensões no Oriente Médio, e o Ibovespa subiu. Sobre o Ibovespa, pessoal, a gente está querendo que ele vá para 150 e tem muita gente falando que ele vai para 100, por isso que eu destaquei. A verdade é que ele está nesses 124, 125 mil pontos. E fica aquela questão, quando que o Ibovespa vai andar? Depende de uma porrada de coisa, mas principalmente de duas coisas que eu já falei exaustivamente aqui para vocês. Os juros nos Estados Unidos e a política fiscal brasileira. Sem isso, não tem, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Por enquanto, a tendência, depois no final eu vou falar mais sobre isso, é que fique andando de lado um tempo. Quanto tempo? Ah, meu irmão, se eu soubesse isso, cara, já tava aí socando dinheiro no mercado nesta aposta. Já o dólar deu um susto grande nos últimos dias. Já botei até a logo do Beto Carreiro, tirei a Disney e botei do Beto Carreiro. Eu fico brincando, não é nenhum jabá não, tá? É que muita gente fica nisso, vai ter Disney, não vai ter Disney. Eu já fui algumas vezes no Beto Carreiro, em Santa Catarina. É um parque maravilhoso. Quem tem filho, vá lá, não fica enrolando só pra ir na Disney. Vá nos dois. Quem já foi no Beto Carreiro, me deixa nos comentários aqui a prova de que é um negócio bacana. Mas voltando pro dólar, de novo tá o gráfico aí na tela, o dólar deu uma disparada muito grande nas últimas semanas, assustou bastante. Se a gente olhar aqui, no último mês, saímos de 4,95 até 5,30. Agora que deu esse respiro, mas teve um dia que bateu 5,30. De 4,95 para 5,30. Então, em um mês, ele foi de 4,95 para 5,30. Depois caiu um pouco, mas a gente pode colocar como um baita susto. Ah, é culpa do juro americano? Ok, mas como as outras moedas se comportaram? Depois eu vou mostrar para vocês. É aí que a gente vai fazer o tira-teima. O dólar subiu aqui, ok. E no resto do mundo? Subiu também. Mas quanto? Quem tá pior ou melhor? A gente vai ver isso, que é essencial para entender o andamento dos nossos investimentos. O ouro, não tem nem o que falar, disparou, passou dos 2.400 dólares, toda semana batendo um novo recorde. No último ano ele subiu bem. Agora, nos últimos 5 anos, não foi nada demais não, tá? Ele tá num patamar interessante, mas você não estaria rico se tivesse investido em ouro. Cripto é o grande destaque da semana no mercado de investimentos. O Bitcoin tá rondando a faixa dos 65 mil dólares. E aí tem gente me reclamando, poxa, Alan, Bitcoin não anda, tá em 65 mil dólares, que droga, não sei o quê, pô, já teve em 70. Meu irmão, ele teve em 70, mas há pouquíssimo tempo ele tava em 15, 20, 30. Então calma, não vai para $1 milhão de uma hora para outra, não é assim. E que bom que não vai, porque a gente tem tempo para investir. Então tivemos o halving essa semana, as altcoins não subiram tanto, pelo menos ao longo da semana. O halving ocorreu de forma tranquila, já é meu segundo halving. Eu participei do último, eu já estava no mercado 2020, agora 2024, espero estar aqui em 2028. As taxas subiram muito, mas por motivo técnico, depois eu explico
melhor para a galera que gosta de cripto. Eu sigo acreditando no longo prazo, nessa questão do halving e do aumento de preço. Então, em todos os halvings, depois a gente tem um rally. Eu acredito que isso possa acontecer. Por quê? Por causa disso, que eu já mostrei 1000 vezes. Eram produzidos 6,25 bitcoins a cada 10 minutos, a cada bloco, e agora são produzidos 3,125. Isso quer dizer o quê? Eu falei agora na minha comunidade, num vídeo recente que eu gravei lá. Eram produzidos 6, agora estão sendo produzidos 3. Caiu pela metade a cada bloco. Mas nós temos novos investidores querendo. Então, de um lado, a procura aumentou muito. E do outro, uma produção menor. O que vai acontecer no longo prazo? Tem menos bitcoins disponíveis e mais gente querendo. A tendência é de alta. Mas não é de uma hora para outra, na velocidade que você quer, nem na que eu quero. Graças a Deus, que a gente tem mais tempo para comprar. Os principais mineradores não estão vendendo, apesar do halving. Então, cuidado com essa coisa. Vai todo mundo vender, vai sair e tal. Óbvio que eles podem vender porque eles estão com um lucro absurdo. E, após forte demanda, contratos futuros de Bitcoin começam a ser negociados na B3. Agora nós temos alguns contratos aqui. Então o mercado está crescendo. O halving é um momento muito importante no mercado. A cada 4 anos ele acontece. São 210 mil blocos até que isso aconteça. E a gente tem essa redução pela metade. Isso limita a quantidade de bitcoins jogados no mercado. Lembrando que, recentemente, a BlackRock lançou um ETF. Várias empresas lançaram, mas a BlackRock lançou e a procura foi absurda. Então, cara, foi no momento perfeito. De um lado, uma grande empresa de investimento comprando que nem louco. E do outro, uma produção menor. Quer entender mais? Já falei 1000 vezes, eu tenho um curso de cripto, que é Cripto Sem Enrolação. Você comprando o curso, você ganha acesso à minha comunidade por 1 ano. E ali você vai entender tudo direitinho, como investir em Bitcoin e em outros projetos. Em relação ao petróleo, tivemos uma alta no meio da semana, depois ele caiu. O que me preocupa é isso daqui. A Petrobras está segurando o preço do petróleo, a defasagem já passa de 20%. Olha isso daqui, cara. Me lembra a Dilma, porque ela fez isso. Então, o que o governo está fazendo? O petróleo subiu. A Petrobras estava indo repassar os preços. Não, segura um pouco aí. Só que como a Petrobras não está repassando o preço, ela está ficando com prejuízo. Ela vai lucrar menos. Isso vai pesar lá na frente. Inclusive para o governo, que é o principal sócio da empresa que recebe os dividendos. Cara, segurar preços é uma baita cagada. Porque uma hora você tem que soltar e você causa um choque na economia. A Dilma fez isso com gasolina, com diesel, com energia. Cagou a economia toda. Parece que eles não aprendem, estão cometendo os mesmos erros. É que eu falo, vai cometer outro erro mesmo? É complicado. Mas isso me preocupa, tá? Eu também tô de olho. Destaques da semana, para depois a gente falar sobre a questão de para onde a economia tá indo. No Brasil, a Colômbia pediu ao Lula para aderir aos BRICS. O Lula vai defender. E aqui, para mim, é mais um país no eixo do mal. A inflação voltou a ser a principal fonte de risco. Isso todo mundo já sabe. O Campos Neto também reforçou. Nós teremos agora em maio reunião do Copom para definição de juros. Tava todo mundo animado que o juro ia cair de novo, ia cair pra cacete, não sei o quê. Só que agora a aposta é de um corte menor da Selic. Isso que eu tô falando para vocês aqui desde o início do vídeo. 2023 acabou maravilhosamente bem e todo mundo achava que o juro americano cairia em março. Não caiu, ficou para junho, não caiu, ficou para julho. Não vai cair, né? Setembro. Cara, eu vou falar um negócio que não é pra assustar ninguém. Vocês sabem que eu não gosto de assustar ninguém aqui. Não gosto de vídeo trem fantasma. Mas tem gente falando em aumento do juro americano. Aí, meu amigo, vai ser um barata voa, todo mundo correndo, cada um pra um lado, gente quebrando. Não quem me acompanha aqui. A gente não quebra de jeito nenhum aqui. Carteira dividida, tudo bonitinho, vários ativos. Mas a turma alavancada vai quebrar se o juro americano subir. Mas no Brasil, a previsão era de um juro muito menor no final do ano. E agora não. Então, o Copom mais devagar já é uma realidade. A turma estava falando já num corte de 0,5% e agora já tem muita gente apostando num corte de 0,25% para a próxima reunião. Quer dizer, estava tudo indo bem.
E agora a coisa desandou. Isso prejudica os fundos imobiliários, prejudica as ações. Poxa, se prejudica os fundos imobiliários, por que você está tranquilo? Porque eu vou comprar mais. Como eu ganho dividendo todos os meses e vai demorar mais para a coisa melhorar, eu vou ter mais tempo para comprar. Essa é a minha tranquilidade, mas a gente vai falar melhor no final do vídeo. Mas já pode se preparar. Juro americano vai demorar e juro brasileiro vai demorar um pouquinho mais do que o pessoal pensava. Principalmente porque não depende só do juro americano. O FMI estima uma alta da dívida bruta do Brasil para 86,7% do PIB. Quer dizer, o Brasil tem uma taxa alta, está se endividando, está gastando mais. Todos aqueles impostos que eu fiquei o ano inteiro falando ano passado que o Brasil estava criando não estão dando conta. Vai ter que cobrar mais. É uma série de problemas que a gente contrata sozinho. O Brasil se enrola, cara. É impressionante. Quando a gente tem uma chance de crescer, a gente se enrola. E eu acho que o Brasil tinha uma chance de crescer muito grande agora. Já falei com vocês. Rússia está em guerra, África do Sul está quase em guerra, Turquia tem um ditador, China, ninguém quer investir. Quer dizer, porra, era pro dinheiro estar vindo todo pro Brasil. E não tá, porque a gente faz cagada. Mais de 15 milhões de declarações do Imposto de Renda de 2024 já foram recebidas pela Receita. Cuidado para não cair na malha fina. Eu vou ser insistente, entre lá na minha comunidade. Se você comprar o curso de cripto, você já ganha o workshop sobre Imposto de Renda que está na minha comunidade. E também, como destaque da semana, tivemos essa briga entre o Elon Musk e o Xandão. Não foi essa semana, já vem desde a semana passada. Eu tenho sim lado. O meu lado é o da democracia brasileira. Eu não acho bacana um empresário ficar interferindo aqui, mas será que ele está interferindo ou está jogando informações? Depois a gente pode discutir sobre isso. Agora, que tem alguma coisa errada no Brasil, não dá para negar, porque senão eu não teria medo de ficar falando sobre isso. Qual o problema de eu falar do nome de A, B ou C aqui no meu canal? Político, membro do judiciário, eu devia estar cagando. Porque se eu cometesse um crime, aí julgamento, abre o processo, tudo bonitinho. Será que eu deveria ter receio? E eu não sou cagão, não. Tanto que às vezes eu falo aqui, vem comentário de vocês. Pô, Charlão, tira o pé aí, senão teu canal vai dar merda, vão tirar teu canal do ar. Quer dizer, eu tô preocupado, os meus seguidores estão preocupados. Era pra gente estar tão preocupado assim, numa democracia pujante, onde tudo está funcionando bem? Essa é a grande questão. Então, vamos acompanhar essa treta aí. E última notícia do Brasil, antes da gente seguir, Azul negocia fusão com o Gol via troca de ações. Eu acho isso um perigo, porque o Brasil tem basicamente 3 empresas, Gol, TAM e Azul. Se 2 se juntarem, elas vão ter quase 70% do mercado. Eu vou querer pegar uma ponte aérea, vai estar 15 mil. Quer compra, não quer, foda-se. Pega um leito. Vai ser isso. Eu acho complicado. Eu acho que o Brasil não tem que juntar 2 das 3. Tem que chegar mais empresa aqui. Bora acelerar um pouco. No exterior, o grande destaque foi ainda Irã e Israel. Israel lançou um ataque aéreo contra o Irã, mas está dizendo aqui, ó, Israel lança ataque aéreo contra o Irã, mas drones são abatidos, diz a imprensa. Mentira. Israel atacou o Irã. O drone caiu em Isfahan. Nós tivemos algumas explosões, é uma área importante no Irã. Foi uma base aérea que foi atacada, o Irã inclusive fechou os aeroportos, todo aquele rolo de novo. Os Estados Unidos já estão preparando sanções contra o Irã, de novo, novas sanções. O Irã minimizou o ataque, sinalizou que não terá nenhum tipo de retaliação. Então o primeiro ponto que a gente percebe aqui é o seguinte: o Irã atacou Israel, atacou o Irã, a princípio morreu a história. Israel atacou o Irã de dentro do Irã. Como assim, Charlão? Isso aí, de dentro do Irã. Existem armamentos de Israel ou de espiões, grupos, amigos lá dentro, e o ataque foi de dentro do Irã e destruiu, provavelmente, é o que dizem por aí, mísseis antiaéreos do Irã, uma base do Irã, um pedaço de uma base. Então, o que Israel quis mostrar é o seguinte: vocês tacaram 1000 mísseis aqui. 1000 não. Foram 200 drones, mais 100 mil, 300 mísseis aqui em Israel. Nenhum chegou. A gente fez um ataque pequeno de dentro do Irã e destruiu um pedaço de uma base. Ficou nessa história, tá? Isso é o que estão falando. Vou até colocar no mapa aí, para quem não sabe, Israel e Irã, eu já falei 1000 vezes que eles não têm fronteira.
Israel é muito menor do que o Irã, tem menos de 10 milhões de pessoas. Israel, o Irã tem quase 90 milhões, então o Irã é muito maior do que Israel. Em números não, a economia israelense é melhor, tem mais grana lá, o PIB é melhor, a qualidade de vida é melhor, e o Irã não é o país com o maior arsenal. O país com o maior arsenal é o Egito, eu estou colocando aí também para vocês. Em termos de armamentos, o Irã tem muito mais do que Israel, à exceção de aviões. Mas como eles não fazem fronteira, isso não vai ser o que vai fazer a diferença. A diferença pode ser nessa questão dos mísseis. Israel também tem mísseis e também tem muitos amigos, tá? Voltando à história do ataque, só quis mostrar alguns pontos para vocês entenderem o tamanho de cada um. O que eu acho que aconteceu? Israel quis mostrar que consegue atacar o Irã de dentro onde quiser e de forma surpresa. Então isso pode reequilibrar um pouco as forças. O que estão dizendo por aí? Que pode ser que nas próximas semanas ou meses Israel, Estados Unidos e outros países, incluindo árabes como a Arábia Saudita, Jordânia, que eles vão se juntar e atacar as bases onde o Irã tem peças e armamentos para construir a sua bomba atômica. Isso é o que dizem, cara. Saber o que vai acontecer é muito difícil, mas existe essa possibilidade de uma coalizão para atacar Israel, que só fazer um teste, tá? Por isso que eu digo que uma das coisas que preocupa o mundo e mantém o petróleo lá em cima é essa possibilidade de guerra o tempo inteiro. Mas a gente tem que tentar conviver com isso. Nos Estados Unidos, a gente tem esse receio dos juros, então o Fed está dizendo que deve levar mais tempo para iniciar o corte de juros. Esse que seria em março, for para junho, julho, agora já se fala em setembro. O Powell disse que pode levar mais tempo para se ter certeza sobre a queda da inflação, e sem queda da inflação, não tem queda do juro. O juro só vai cair quando a inflação cair. A inflação está lá em cima, essa balança aqui vai ficar pesando, cara. As ações da Nvidia desabaram 10% essa semana, então a gente teve essa queda aqui pesada. Na realidade, nos últimos 5 dias foram quase 15%, mas no ano ainda está muito bonito, com quase 200% de alta. Então essa questão do juro e da inflação nos Estados Unidos estão pesando na bolsa, estão pesando aqui, pesa no mundo inteiro. Cara, volta a falar, se o juro subir, vai ser uma loucura isso aqui, cara. Juro subir, vai ser um negócio inesperado. Pelo menos agora nem tanto, mas antes seria algo inesperado. É tipo o Vasco ganhou o Brasileirão. Imagina, Deus me livre, você entrou em coma, acordou no meio do ano. Aí você fala, como é que tá a tabela do Brasileirão? Ah não, o Vasco tá em primeiro. Você fala, cara, porra, você esperava qualquer coisa, menos isso. É a história de subir o juro americano. Na Argentina, o Milei pediu uma reunião com o Lula, o que eu acho que mostra um gesto belíssimo dele de inteligência. Arrumou umas confusões aqui e ali, mas o país está acima da ideologia dele. O país está acima da ideologia dele. Tem gente falando, lá o Milei já quer puxar o saco do Lula. Não, senhor, quem acompanha o Milei sabe que ele não está fazendo nada disso. Então dei um giro pelo mundo e agora a pergunta é, para onde vamos, Charlão, sem falar palavrão? O que está acontecendo? Bom, eu já mostrei boa parte do que está acontecendo. Nós dependemos dos Estados Unidos, da economia americana, que está todo mundo torcendo agora para que caia um pouco. Olha que louco. A gente precisa que a economia americana caia para o juro poder cair. Você tem que começar a torcer contra a economia americana. E aqui no Brasil a coisa está muito confusa. Esse que é o grande ponto. O dinheiro está indo embora, o juro não pode baixar, dá para o Lula melhorar. Ele precisa melhorar. Eu não gosto do Haddad, mas se tirar o Haddad e botar outro, acho que vai piorar mais ainda. Então, para onde vamos? O cenário mundial está num momento delicado. Tem o juro americano, cortes menores para a Selic, gastos internos subindo demais com metas não definidas, esse petróleo com perigo de ir para $100 e o medo de todo mundo do Ibovespa voltar para os 100 mil pontos. Mas na prática, o que a gente tem aqui? Qual é a verdade? Os ativos em queda possibilitam que a gente faça novos aportes com tranquilidade. A renda fixa está extremamente atrativa para o seu dinheiro. Por outro lado, temos riscos de mais inflação e taxas maiores por mais tempo. O rendimento de 6% acima da inflação é muito bom para o Tesouro, na minha opinião. Então não é uma recomendação, mas acho que está num patamar interessante. Nós temos aí IPCA 2045, IPCA mais 6. Essa semana eu cheguei a ver IPCA mais 6,11. Ou seja, de um lado, fundos imobiliários e ações pagadores de dividendos subindo menos por enquanto, até caindo um pouco.
dando oportunidade. Pense nisso, cara. Esquece a tua carteira do dia a dia, porra. Quem me acompanha aqui já sabe disso. Esquece isso, cara. Agradeça como investidor que a porra toda tá caindo, cara. Confia em mim. De um lado, nós temos esse medo de que o juro vai demorar, e do outro, a renda fixa voltou com tudo. Então, para pensar. De um lado, você tem medo, como pessoa física, você está assustado, trabalhador e tal. Do outro, como investidor, os bons ativos caíram de preço e a renda fixa subiu. Qual o problema? Me diz, qual a tua preocupação? Se eu voltasse no tempo aqui agora, quando a Itaúsa estava quase 11, e te falasse, olha, vai cair abaixo de 10 de novo daqui a 2, 3 meses, o que você ia falar? Porra, tomara para eu comprar mais. Aí cai e você não quer. Olha, aquele fundo imobiliário que subiu 15, vai cair 5%. Porra, seria ótimo para comprar. Aí cai, você fica todo cagado aí. Não consegue se mexer. Olha que loucura como a mentalidade pesa nos investimentos. De um lado, o que era bom caiu de preço e continuou bom. Do outro, a renda fixa voltou a ter IPCA mais 6. O que é quase um crime, porque caga a economia toda, mas dá muito dinheiro nos investimentos. E mesmo assim, os gringos tiraram 4,63 bilhões da B3 em 2 dias. Então os gringos estão tirando o dinheiro daqui. Por quê? Porque o superávit necessário para estabilizar a economia, essa dívida, é de 1,5% do PIB e o Haddad não está conseguindo. Aí naquela questão de que o dólar subiu, será que o Brasil está bom ou não? Não, não está. Porque o real teve a maior desvalorização do G20 em abril. Foi a moeda que perdeu mais valor. Isso tem a ver com a nossa dívida, com todos os problemas. O real superou até o peso argentino em desvalorização em abril. A gente falou do Milei aí, ó. O pessoal metendo pau no Milei, o real foi pior do que o peso argentino. No longo prazo, eu sempre falo com vocês, aproveitem para investir no exterior aos poucos. Olha aqui, o dólar que já foi 1, agora está 5,26, já bateu 5,70. Será que com o tempo isso não vai chegar a 6, 7? É sempre bom aproveitar. E para finalizar, a última notícia, o Haddad defendeu um acordo com o G20 até novembro para taxar os super ricos. Então, de novo, cara, tem gente falando em taxar. Taxar. Ah, Charlão, mas você não é favorável a taxar para poder ter uma saúde, uma educação melhor? Se fosse isso, a gente poderia discutir. Mas enquanto o Haddad fala para taxar isso, taxar aquilo, estão discutindo aumento de salário de servidor, férias, não sei o quê. Ninguém fala em reforma administrativa. Então não me venha falar com aumento de impostos enquanto não fizer uma reforma e melhorar os gastos. Então, o que preocupa aqui, para dar minha conclusão final, é que a economia americana está pesando para a gente, mas eu acredito a metade do problema é esse governo, que não está fazendo dever de casa, não está reduzindo a nossa dívida, não está melhorando a economia, não está dando segurança jurídica para que o país avance. E se não fizer isso, não adianta. Pode cair a zero o juro americano. Não, se caísse a zero, até que a bolsa dá uma porrada violenta aqui. Mas não adianta só esse tipo de coisa. Então, a minha opinião é, vai andar de lado. Vai ficar andando de lado, pode se preparar, pega um chazinho aí, vai fazer uma meditação, uma yoga, um pilates. Eu fiz pilates 1 ano e meio, quase 2, porque eu tenho um problema na coluna. Era um saco, mas funcionava pra cacete. Melhor coisa que eu fiz, nunca mais tive crise. Pode ir preparando a paciência, bichão. Vai ficar andando de lado. E talvez até caia um pouco, até que o juro comece a cair. Aí a gente vai voltar para esse ciclo de novo. Ah, enquanto isso, o que você vai fazer, Chacho? O de sempre, papai com mamãe. Daqui a 2, 3 semanas, não, daqui a 1 semana, vídeo de aporte da carteira do canal, vou comprar as coisas mais barato, minha carteira caiu um pouquinho, não caiu tanto assim, mas está pingando dividendo. Então, eu acho que o mundo está num momento péssimo, mas como investidor, eu vou comprar coisa barata de novo. As mesmas ações que eu paguei até um pouco mais caras, eu vou comprar de forma mais barata. Mas essa é a minha opinião. Antes de eu ir embora, se inscreva aqui batendo no sininho e me diga, cara, por favor, na sua opinião, dessas 3 coisas aí na tela, juros dos Estados Unidos, risco de guerra e eixo do mal, qual você acha que é o maior problema do mundo atualmente? Se acha que é uma outra coisa, coloca a outra coisa. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho até a próxima.